Olá, meus amigos, meus irmãos, companheiros de jornada. Espero que todos estejam bem, que estejam em paz e que estejam entre os seus amigos, irmãos e familiares. Nós aqui então vamos dar continuidade à série de palestras gravadas que nós aqui temos disponibilizado. A cada semana, sempre às quintas-feiras e a partir das 8 horas, nós iremos disponibilizar esse vídeo no nosso grupo do WhatsApp e também no grupo do Facebook. Esperamos que todos estejam gostando dos vídeos, que compartilhem com seus amigos e familiares, curtam e também se inscrevam no nosso canal para receber de forma automática o aviso com os novos vídeos que nós aqui disponibilizamos. E quero também agradecer a todos os trabalhadores da casa que têm ajudado com esse projeto, que têm enviado vídeo com palestra, a prece, escolhido fundos, enfim. É sempre muito importante e é muito bom contar com todos vocês. E quero aqui fazer um convite também aos palestrantes que queiram enviar aqui, que queiram disponibilizar um vídeo com a palestra doutrinária espírita, que entrem em contato. No final do vídeo há um telefone, que também é o WhatsApp, pode entrar em contato comigo mesmo, eu me chamo Diego, e espero poder contar com a ajuda de todos vocês. Bom, uma boa palestra a todos e até mais, muito obrigado. Fiquem com Deus. Jesus veio a esse plano e nos disse: eu vim não por causa da matéria, mas da vida, não por causa da carne, mas do Espírito. São poucos os que compreendem isso. Aqueles que se sujeitam às condições materiais, aumenta-se a fé quando bens materiais aumentam e a perde se eles diminuem. Ou se louva a Deus se o corpo se torna saudável, e descrê dele se alguém da família adoece. Estás acreditando na matéria e não em Deus. A matéria é algo que acaba se alterando, portanto, a fé embasada em graças materiais se desmorona conforme as alterações da matéria. Se Deus cura a doença que visa despertar o homem para a verdade, que o corpo é uma projeção da mente, provando que o corpo carnal pode ser mudado segundo a mente. Quando digo que a morte não existe, não estou falando do corpo carnal, pois as células corporais estão morrendo e sendo substituídas a cada instante. É imortal unicamente a vida. Unicamente a vida pertence a mim e a ti. E fora dessa não existe nem eu nem tu. E esta vida chama-se Deus. Olá, meus amigos, meus irmãos. Quero aqui primeiramente agradecer por essa prece belíssima que foi realizada aqui na abertura. Agradecer ao nosso tão querido amigo e irmão, seu Iraci. É uma prece muito linda, não é? Com ensinamentos e reflexões belíssimas e muito importantes para todos nós. Uma prece, ela não é composta de palavras, mas de sentimentos. Quando nós ouvimos uma prece feita do coração, nós conseguimos não apenas entender as palavras, mas conseguimos sentir toda aquela emoção que a pessoa que fez a prece colocou ali. Por isso é tão importante, como Jesus falava, de orar do coração, não apenas dos lábios, não é? Certamente que todos nós aqui estamos sentindo muita falta de estarmos ali presencialmente na nossa casa espírita, de assistir a uma palestra ao vivo, ali presencialmente, não é? De tomarmos o nosso passe, de continuarmos o nosso tratamento espiritual, de estarmos ali entre os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos companheiros de jornada. Porque certamente nenhuma pessoa que entra na nossa vida entra por acaso. O acaso não existe. Sempre tem um porquê, sempre existe uma razão para a pessoa entrar na nossa vida, para a pessoa compartilhar o caminho conosco. Bom, hoje para a nossa reflexão, eu queria trazer para vocês um trecho, né? Um trecho do filme do Divaldo Pereira Franco. É um filme que conta a história dele, de maneira bem resumida, é claro, né? Mas eu queria trazer um trecho, né, desse filme para que nós aqui possamos refletir juntos, tá bom? Então, vou pedir que vocês assistam ao vídeo e, após o vídeo, nós iremos, então, iniciar as nossas reflexões. Bom vídeo a todos. Até mais. Eu vou me matar!
Não, Divaldo. Matar-se nunca, meu irmão. O suicídio é o maior equívoco que você pode cometer na vida. Eu me matei por vergonha de ter sido traída. E hoje eu sou puro arrependimento. Olhe pra isso, Didi. Eu ainda sinto o veneno me queimando. A vida não acaba no túmulo. Você quer ficar como eu? Não! Ore por tua irmã. Todos os dias. Por favor, me diga quem é a senhora. Me chame de espírito amigo. Amigo? Mas quase me deixou morrer, né? Aliás, eu estou 95% morto. Não seja por isso. Eu posso providenciar os outros 5% para completar os 100 e o senhor já passa para o lado de cá. Não, tô bem desse lado, obrigado. Divaldo, preste atenção. O que aconteceu em Aracaju te abateu moralmente. E por causa dessa tristeza, você foi vítima de uma obsessão. Só isso. Só isso? E a senhora não poderia ter feito nada? Eu jamais poderia interferir no teu livre-arbítrio. A escolha será sempre tua. Da minha parte, esperes apenas trabalho e dedicação. Jamais regalias ou facilidades. Mas se um espírito não pode evitar o meu suicídio, como é que o outro tem poder de me induzir ao suicídio? Aquele espírito não te induziu a nada. A tua mente é que entrou na sombra e criou a condição emocional para que ele se sentisse em casa. As tuas emoções sem controle que deram esse poder a ele. Mas se ele é um obsessor, um outro médium poderia doutriná-lo, não? Dona Teovina, por exemplo. Poderia. Mas esse caso específico, só quem pode resolver é você. Mas como é que eu vou me entender com quem não quer me entender ainda por cima com o espírito, né? Porque aparece quando quer. Ele só aparece quando a tua mente permite. Divaldo, quantas vezes eu vou ter que repetir? Assim como na Terra existem pessoas de todos os tipos, no plano espiritual também existem os espíritos bons e os maus. Quem seleciona a chegada de um ou de outro são os teus pensamentos. Mas como é que eu vou saber que tipo de espírito eu tô atraindo? Se perguntando várias vezes ao dia. O que eu estou pensando em fazer agora me aproxima ou me afasta de Deus? Eu poderia contar para os outros o que se passa na minha cabeça neste exato momento? Dependendo da resposta, fica fácil imaginar que tipo de espírito estará ao seu lado. Mas eu sou humano, isso nunca vai ter solução. Tem solução sim. A solução, Divaldo, é o amor. Mas no momento, me desculpe, eu não consigo amar um ser que vive nas trevas. Mas você nunca vai conseguir amar aquele ser nas trevas. Você só vai conseguir amar aquele ser na luz. Portanto, Divaldo, se você sabe que aquele espírito gosta da escuridão, ilumine a tua mente, que eu te garanto que ele desaparece. Mas é impossível me iluminar sozinho. Divaldo, você nunca esteve sozinho, sem proteção. Quem você acha que te impediu de fazer aquela loucura? Você não se lembra de ter ouvido gritos? Foram eles que te salvaram. Preste atenção naquelas pessoas que ninguém repara, que ninguém ouve. Naquelas pessoas que são praticamente invisíveis aos olhos do mundo em que você vive. Às vezes, as palavras mais sábias saem da boca dos mais simples. Jesus estava lá o tempo todo e falou com você através deles. Foi ele quem te pediu de fazer aquela loucura. Mas eu sinto falta de calor humano. De família, de um abraço. As pessoas se aproximam de mim e me perguntam de tudo, menos como eu me sinto por dentro. É essa a vida que eu vou ter que levar? É, Divaldo. É essa a vida que você vai ter que levar. Portanto, meu irmão, não procures na matéria uma solução que nunca vais encontrar. A única coisa que vai preencher o teu vazio é a caridade. É daí que vai vir a tua felicidade. Aprenda a servir ao teu próximo e nunca mais encontrarás a depressão. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Bom, nós podemos ali observar quantos ensinamentos e aprendizados tem num trecho com apenas 5 minutos. 5 minutos de um filme com tantos
ensinamentos e reflexões para nós. Por isso eu recomendo a todos, né, os que não assistiram ainda ao filme, que assistam, né, assistam o filme completo. É um filme que vai te emocionar do início ao fim e vai te trazer muitos ensinamentos e reflexões com toda certeza. Esse filme está disponível no YouTube, né, de forma gratuita, então você pode procurar lá e vai encontrá-lo, o filme completo. Aqueles que já assistiram, assistam novamente, porque a cada vez que nós assistimos, além de nos emocionarmos mais, ainda acabamos aprendendo coisas que nós ainda não tínhamos percebido das outras vezes. Então, a cada vez, iremos perceber detalhes que ainda não tínhamos percebido. Recomendo a todos os que não assistiram que assistam, e aos que já assistiram, assistam novamente. Tá? Bom, nesse trecho que a gente escolheu aqui para abordar e para falar, começa falando num problema que o Divaldo, né, enfrentou durante o início ali, da sua jornada na vida espiritual, né, na doutrina espírita, melhor dizendo, em um momento em que ele, durante uma perturbação, durante pensamentos errôneos, enfim, e também por indução, entre aspas, né, do seu obsessor, ele pensa em cometer o suicídio, ele chega quase, né, a cometer o suicídio. E ali então a irmã dele, que cometera suicídio na vida passada, se apresenta ali para ele para dar o testemunho, dizendo que a vida não termina no túmulo, não é? E de fato nós espíritas nós temos esse entendimento, né, nós temos esse conhecimento de que o que termina é somente a vida do corpo físico, porque o espírito imortal, ele continua a sua jornada, né? Quando há a morte do corpo físico, ele se despreende e continua. E ele leva consigo toda a felicidade e a tristeza que ele tinha. Então é dele. Se nós aqui estamos sofrendo, não é retirando a nossa vida que iremos deixar de sofrer. E pelo contrário, ela, no testemunho dela, nos mostra que além do sofrimento que ela já tinha aqui, ela passa a ter um novo sofrimento, que é agora conviver com o ato que ela cometera, no caso o suicídio. Então que a vida continua, que as nossas tristezas e dificuldades que nós temos aqui, iremos levar para lá. Mas também todo aprendizado e a felicidade que nós aqui cultivamos e que nós temos dentro de nós também irá nos acompanhar. Bom, e nesse trecho ela explica que a vida não termina no túmulo e logo depois, né, a moça ali trajando o hábito de freira, que é a mentora espiritual do Divaldo, aparece então para ajudá-lo e dar tantos ensinamentos para ele e para nós, né? Ela vem dizer então o poder da prece. Quando ela se aproxima do Divaldo e percebe ali no seu campo mental que ele está preocupado com a irmã, ela então o orienta, né, aconselha que ele ore pela irmã. Ora, é muito importante que nós tenhamos esse entendimento do poder da oração, poder da prece, mas a prece verdadeira, aquela prece feita do coração, onde nós ali exprimimos sentimentos em cada uma das palavras. Como, por exemplo, na prece que o seu Iraci realizou. É possível perceber o sentimento em cada uma das palavras, não é? Certamente ali foi uma prece feita do coração. E qualquer espírito pode sentir isso, qualquer um pode sentir, porque nessas palavras ficam ali impregnadas com esse sentimento, não é? Por isso a importância da prece. E a prece verdadeira, aquela prece que a gente faz do coração, colocando o nosso sentimento e direcionando para aquela pessoa que nós queremos que seja atendida. Essa prece, então, ela sobe ao alto, ela é atendida, ela é acolhida por um espírito de luz, e esse, então, direciona a ajuda àquela pessoa que nós estamos pedindo. Não é? Então, olha o poder da prece, da verdadeira prece. Não aquela que a gente apenas repete as palavras, não é? Muitas vezes nós fazemos a oração do Pai Nosso sem nem mesmo perceber as palavras que nós estamos dizendo. Nós dizemos que nós iremos perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitas vezes falamos isso apenas dos lábios, porque na primeira oportunidade nós não damos o perdão. Ora, se nós queremos o perdão das nossas dívidas, nós devemos perdoar então aos nossos devedores, não é? Então, se nós falamos isso, nós devemos desejar, devemos colocar isso do coração para fora. Não é verdade? Então, em todas as preces, que nós tenhamos esse cuidado, se nós não estamos apenas repetindo, ou se nós estamos realmente colocando o nosso coração, a nossa alma naquelas palavras, não é? E depois ela vem falar, então, de um caso que aconteceu com o Divaldo, né? Porque nesse trecho nós queremos entender um pouco da questão da obsessão, tá? Como acontece esse processo da obsessão. E ela vem explicar para a gente uma coisa muito importante quando a gente fala de
obsessor e obsediado. Bom, ela conta aqui um caso, né, que aconteceu com o Divaldo em Aracaju. O Divaldo ainda estava no começo da sua vida na doutrina espírita, vamos dizer assim, inexperiente, ainda não havia lido muito, não havia ainda adquirido muito conhecimento. No entanto, ele recebe um convite para realizar uma palestra pública lá em Aracaju. E ele de pronto aceita, né, sem nem mesmo ter pensado que não tinha ainda condições para realizar aquele feito, não é? E lá na palestra ele passa a vergonha na frente do público e é amparado, né, ou melhor, socorrido por Humberto de Campos, né, que realiza a palestra para ele, né, falando para ele as coisas que ele deveria falar ao público. E depois, quando termina, né, a palestra, lá do lado de fora, ele recebe uma chamada de atenção, um puxão de orelhas da sua mentora e também de Humberto de Campos. E isso faz com que ele se sinta diminuído, humilhado, né, e acabe baixando o seu padrão vibracional. E é nesse momento que ele permite que o seu obsessor, então, entre em contato com ele. Então veja, o processo de obsessão só ocorre porque o obsidiado permite. Então, sempre que houver casos de obsessão, certamente é porque o espírito obsediado está permitindo. Até mesmo quando há as dívidas, né, aqueles obsessores que nos perseguem por dívidas do passado, eles só vão conseguir ter acesso a nós se nós permitirmos. Porque ele não consegue subir ao padrão, muitas vezes. Mas nós sempre conseguimos descer o nosso padrão vibracional e de maneira muito fácil. Né? Numa discussão, um desentendimento, um pensamento errado, nós já baixamos o nosso padrão. Né? Por isso Jesus falava sempre em orar e vigiar. Vigiar sempre, vigiar os nossos pensamentos. Então, esse caso de Aracaju, que deixou ele com uma vergonha moral, né, fez com que ele baixasse o seu padrão. E aí então o obsessor aparece para conversar, dialogar, para tentar incitá-lo. Mas veja, aí ela traz um outro ensinamento muito importante também quando a gente fala na relação de obsessão. Porque ele baixou o seu padrão vibracional e o obsessor conseguiu igualar ali e conseguiu ter acesso a ele. No entanto, ele se acha então induzido ao suicídio pelo seu obsessor. E Joana de Ângeles vem explicar que ele não induziu a nada, que na verdade ele só incitou pensamentos que já estavam nele e que por ele ter baixado o seu padrão vibracional, ele permitiu que tudo isso aflorasse. Então veja, até quando nós cometemos as nossas falhas, nós não podemos colocar a culpa no obsessor, porque embora ele tenha tido uma participação, de fato só aconteceu o erro, só aconteceu aquele fato, porque nós permitimos. E aí ela vem falar então da questão do livre-arbítrio, né? Ela fala o livre-arbítrio e os espíritos não nos induzem a nada. E de fato, se nós temos o nosso livre-arbítrio, assim como o obsessor tem, nós também temos a opção de escolher se seremos obsediados ou não. É difícil. Parece que quem escolhe ser obsediado? Ninguém escolhe, ninguém delibera dessa forma, mas de uma forma indireta. Então, como isso? E ela vem explicar para a gente. Como a gente consegue controlar o nosso pensamento? Ou como funciona essa questão de vigiar o pensamento? Né? Que padrão eu posso usar para comparar o que eu estou pensando para saber se é errado ou não? Né? Lógico, a gente pode se remeter aqui à pergunta do Livro dos Espíritos. Né? E Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E eles respondem, vede Jesus. Ou seja, sempre que nós tivermos dúvida quanto à nossa ação, quanto ao que nós estamos fazendo, que nós coloquemos na posição de Jesus e perguntemos a nós se ele faria daquela forma. Né? Então ela fala a seguinte frase: o que estou fazendo agora me aproxima ou me afasta de Deus? Então essa é a pergunta que nós devemos nos fazer quando tivermos dúvida de fazer ou não alguma coisa. Isso que estou aqui a fazer me aproxima ou me afasta de Deus? Quando nós tivermos dúvidas sobre os nossos pensamentos, então ela diz assim que nós perguntemos se seríamos capazes de falar para as outras pessoas o que estamos pensando neste momento. Então, durante todo o dia, será que conseguimos manter essas duas coisas, tanto nas ações quanto nos pensamentos? Será que conseguimos pautar as nossas ações, nos questionando se isso iria nos aproximar ou não de Deus? Então, os nossos pensamentos também, durante o dia, será que todos eles nós podemos então contar às outras pessoas, sem nos sentirmos envergonhados ou diminuídos, humilhados por isso? Então, é daí que devemos então vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações, sempre pautando por essa premissa de que se o que nós estamos a fazer
nos aproxima ou nos afasta de Deus? E o nosso pensamento, nós poderíamos contar a todos o que estamos pensando? Então, essas duas premissas é que devem então nortear as nossas ações e os nossos pensamentos. Não é isso? Ela vem falar também, quando ele pergunta sobre a solução, que ele acha então que nada disso vai ter solução, vai ser sempre um mal sem fim. E ela diz que não, que há uma solução, que a solução é o amor. Evidentemente que é o amor. Porque somente quando nós aprendermos a amar uns aos outros, como Jesus nos amou, como Jesus pediu que o fizéssemos, é que nós então poderemos viver tranquilamente. Sem ter essa questão de dívidas, sem ter que perdoar devedores, nós vamos estar numa comunhão perfeita, onde o nosso sentimento, a nossa vontade é de que o outro esteja bem, porque nós só vamos poder estar bem quando olharmos em volta, quando olharmos o próximo também estiver bem. Então, para esse entendimento, para chegarmos a esse ponto, ainda vai demorar. Mas já é necessário que nós tenhamos esse entendimento e que já comecemos a trabalhar essas questões em nós, né? O quanto mais rápido possível. Cada encarnação é uma chance importantíssima para nós. Nós devemos valorizar a nossa encarnação. É um presente de Deus. Nós espíritas, quando lemos, né, nas obras, mesmo nas obras fundamentais de Kardec sobre a reencarnação, podemos identificar ali as dificuldades que existem para que um espírito reencarne. Veja, se você precisa se reajustar com algum outro espírito, é necessário que esse outro espírito também esteja encarnado no mesmo tempo que você. É necessário que ele queira também, de alguma forma, resolver, né, essa pendência, esse reajuste com você. E não é só isso, porque esse espírito que vai reencarnar com reajuste, para fazer um reajuste com você, também vai reencarnar para outras coisas. Então, quer dizer, outras coisas precisam convergir para ele que ele também possa estar na mesma encarnação que a sua. E vocês resolverem, né, esse problema, reajustarem. Né? Então, imagine agora para a gente desfazer dessa encarnação. Né? Como o Paulo nos diz, nos mantermos dormindo. Nós precisamos acordar para a nossa vida. Nós precisamos acordar para aquilo que realmente importa. E a doutrina espírita, ela é abençoadíssima por isso. Porque ela convida a todos, sem distinção, ao despertar. Ela nos mostra, principalmente, a razão de estarmos aqui. Mostra para a gente a causa das nossas aflições, não é? Ela vem mostrar que existe uma justiça nas nossas aflições. Que se nós estamos sofrendo, é certamente por merecimento. Mas um merecimento não no sentido de receber um castigo, mas um merecimento de receber uma oportunidade de aprendizado. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Elas veem o sofrimento, lógico, com dor, e realmente dói. Mas nós devemos ter o olhar para a aflição com resignação. Nós precisamos entender que se Deus é todo poder e bondade e nos ama incondicionalmente, jamais iria permitir que nós ficássemos aqui sofrendo sem que isso fosse necessário para nós. E que nós só sofremos porque somos imperfeitos. Então, quanto mais imperfeitos, mais sofremos. Então, se nós queremos sofrer menos, devemos começar a ter resignação. Resignação ao Pai. Entender, né, que o Pai quer o melhor para nós. Então, se nós estamos passando por uma dificuldade, não é para nós sofrermos. Não é um castigo. É uma oportunidade de aprendizado, de evolução. E vai depender de nós. O que nós vamos fazer com essa oportunidade? Nós podemos simplesmente declinar, podemos simplesmente fingir que não, passar adiante. Mas a vida, a Terra, é um campo incessante de aprendizados. E certamente, se não foi dessa maneira, esse aprendizado irá se apresentar de uma outra maneira para você. Porque nós estamos aqui, no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, mas nós estamos aqui, que é uma escola, é o pronto-socorro, não é? Então, e às vezes também é uma prisão para alguns espíritos. Mas todos nós estamos aqui para aprender, para crescer e evoluir. Então nós precisamos sim dar valor à nossa encarnação. E com relação às dificuldades que acontecem no caminho, nós não podemos colocar nos outros a culpa. Né? No caso da obsessão, por exemplo, o obsessor ele só consegue chegar até você, só consegue chegar até nós, porque nós baixamos o nosso padrão, porque nós deixamos de fazer a nossa prece, deixamos de nos envolver com tarefas que levem à caridade, à ajuda ao próximo, deixamos de nos preocupar mais com o próximo, não é isso? Essa é a nossa função, o nosso trabalho aqui, é de ajudar o próximo, e só assim poderemos nos ajudar, não é?
Bom, ela continua falando outras coisas também. Uma coisa importante, como eu estou falando aqui sobre obsessão, a gente sempre tem esse entendimento errôneo de achar que somos obsediados, né, que recebemos interferência apenas dos maus espíritos. Sempre vemos o caso de obsessão como um espírito malfazejo, um espírito não tão evoluído ali, atrapalhando a nossa evolução, querendo se vingar de alguma forma. Mas nós esquecemos dos bons espíritos, né? Esses estão muito mais presentes aqui do que podemos imaginar. Por isso a importância do pensamento. Nós devemos elevar o nosso pensamento para nós, ímãs que somos, né? Então, para que esse nosso padrão magnético mude e possa atrair esses bons espíritos. E certamente irá atrair também almas, né? Espíritos encarnados, vai atrair também para nós, bons amigos, irmãos, que vão nos ajudar na caminhada e que vão ter o mesmo pensamento que o nosso, né? E aí ela fala uma coisa que é importantíssima. Ela diz assim, ó, preste atenção ao seu redor, né? Existem pessoas, principalmente os mais simples, né? Que normalmente é onde se encontram os maiores ensinamentos. Isso é uma verdade também, porque nós temos muito preconceito. Às vezes deixamos de ouvir as pessoas mais velhas, né? Porque temos o preconceito, achando que é uma pessoa que tem pensamentos retrógrados, né? Que viveu numa outra época, que não entende o que está acontecendo agora e que não tem contribuição para nos dar. Então deixamos de escutar essas pessoas. Deixamos de escutar os moradores de rua, né? Por julgarmos que estão sempre bêbados, né? Que não têm sobriedade, que não sabem do que falam e que não é verdade. Muitas vezes nós já recebemos muitos ensinamentos belíssimos. Não sabemos se dele ou de influência de um espírito que falou através dele. Não importa. Importa que o pensamento, o ensinamento veio dele, daquele que algumas pessoas acham inúteis, não é? Que estão lá e que não têm serventia para nada. É uma tristeza muito grande quando a gente escuta isso, porque certamente são pessoas ainda que estão com o pensamento, como diz aqui, e ação, que estão se afastando de Deus, né? Então, que a gente tem que pensar nos nossos irmãos com carinho, né? Com amor. Todos nós temos algo a oferecer. Então, eles também têm algo, um ensinamento, eles têm algo a oferecer sim, né? Então, a gente tem que ter essa humildade e deixar de ter esse preconceito, né? E ali, como acontece no filme, ele acha que ele está desamparado, né? Ele acha que ele está sozinho, né? Eu não consigo me iluminar sozinho, não é assim que ele fala no filme? E ela mostra que não. De quem eram as vozes que o impediram de cometer o ato? Espíritos desencarnados que estavam por volta, por perto, e quiseram protegê-lo. São espíritos que estão acompanhando. Veja, Deus coloca para cada um de nós um espírito amigo, né? Uns chamam de anjo guardião, um mentor espiritual. Colocam sobre responsabilidade. Mas é uma pequenez muito grande nossa achar que apenas um será responsável pela nossa ajuda, né, por nos mantermos aqui. Certamente muitos outros espíritos estão à nossa volta. Nós não podemos esquecer da nossa família espiritual, que são os espíritos que estão desencarnados, mas que são do nosso convívio, né? Ou nós estamos lá desencarnados juntos, ou estamos aqui encarnados, enfim, é uma família espiritual, né, que é muito maior do que os laços consanguíneos. Então, esses espíritos nos acompanham também. Embora tenhamos um mentor, às vezes até mais de um, mas temos sempre os espíritos amigos, né, e os espíritos familiares. No entanto, para que nós tenhamos eles por perto, nós precisamos também orar e vigiar e também termos merecimento, né? Porque embora nós cometamos alguns erros, algumas falhas, não é por isso, né, não é por isso que eles vão se afastar de nós. Eles se afastam de nós pela nossa constância no erro. Porque é tudo energia. Não é que eles não queiram estar perto, mas eles não conseguem. As energias são diferentes, né? As vibrações são diferentes. Então nós precisamos sim nos mantermos com pensamento elevado para mantermos esses espíritos de luz perto de nós, nos intuindo, nos protegendo, como mostrou ali no filme. Então que a gente não se esqueça que além do mentor, né, esse anjo guardião que nos acompanha desde o nosso nascimento até o nosso desencarne, nós podemos sim contar com muitos outros espíritos amigos, espíritos familiares que estão à nossa volta, não é? Basta que nós apenas elevemos o pensamento, né? Nos mantenhamos calmos para poder ouvir essas intuições, não é? E outros ensinamentos que ela traz aqui também. Ela traz que aprender a servir ao teu próximo é o meio de que nunca mais terá depressão. Então, aprenda a servir o teu próximo e nunca mais sentirá depressão. Mas por quê? Né? Mas por que a gente sente depressão? Da onde vem esse vazio na alma que a gente sente?
não é? E ela explica, ela diz que o vazio é preenchido com a caridade. O vazio que você sente, que nós sentimos, é por nos afastarmos das coisas que realmente são importantes. Olhe para a sua vida quando você sentir esse vazio e veja se tudo que está fazendo te aproxima ou te afasta de Deus. Se todas as suas ações te aproximam de Deus. Porque esse vazio que você sente é falta da prática da caridade. Esse vazio que você sente é a falta de ver que você foi útil a alguém. Quando nós nos fechamos para o nosso mundinho, para os nossos problemas, para as nossas angústias, ficamos depressivos. Interessante. Quando nós passamos a ser mais egoístas, mais sofremos. E a gente aprende na doutrina que a vaidade, o orgulho, né, são grandes chagas da humanidade. São más tendências comuns, que todos nós temos em diferentes escalas, mas todos nós ainda temos, senão nós não estaríamos aqui. Enfim, que nós tenhamos esse olhar para as nossas más tendências, que nós tenhamos esse olhar para todas as nossas ações. Quando nós estivermos sentindo tristes, né, com esse vazio na alma, nos indaguemos se as nossas ações, se elas estão nos aproximando ou nos afastando de Deus. E a questão da caridade é uma questão muito importante, né, que Allan Kardec traz dessa forma, que fora da caridade não há salvação, né? Por quê? Qual é a salvação que a caridade traz? A caridade traz a paz, traz a harmonia para o espírito. O espírito só pode evoluir e crescer quando ele estiver em paz, quando ele estiver se sentindo tranquilo. A paz é inerente à essência do espírito. Ninguém encontra a paz porque está numa ilha deserta. Ninguém encontra a paz porque está no seu quarto de portas e janelas cerradas. A gente encontra a paz quando ouve a verdade. A gente encontra a paz e a harmonia numa prece sentida. Quando há essa troca de energia. Então, meus amigos, meus irmãos, a questão da obsessão ela é muito séria, mas ela é bem simples. Se nós não queremos sofrer a influência dos maus espíritos ou dos nossos irmãozinhos ainda menos esclarecidos, que nós mantenhamos sempre o nosso pensamento elevado e, principalmente, que nós nos indaguemos sobre as nossas ações, todas elas. Se nós passamos pela rua e não cumprimentamos uma pessoa que passou ao nosso lado, que fez um contato visual conosco, se mesmo assim ainda nós não demos bom dia, não cumprimentamos a pessoa, ora, isso nos afasta ou nos aproxima de Deus? Se deixamos de nos preocupar com a dor do próximo para preocuparmos unicamente com a nossa dor, isso nos aproxima ou nos afasta de Deus? Se nós declinamos as oportunidades de sermos úteis, se nós se nós simplesmente não queremos participar de nenhuma atividade que envolva a prática da caridade, seja ela moral ou material, isso nos aproxima ou nos afasta de Deus? Se nós deixamos de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, deixamos de pedir desculpas, colocando-nos sempre na posição de perfeitos, de que nós não erramos, por isso não precisamos pedir desculpas, isso nos afasta ou nos aproxima de Deus? Quando nós falamos de alguém, ou seja, quando nós falamos mal de alguém, ela não está perto, nós estamos falando mal dela, essa atitude aproxima ou nos afasta de Deus? E aqui no final, ela traz um ensinamento mais forte que podemos ter com relação à caridade e às nossas dificuldades. Como nos livrarmos da nossa dificuldade? Como deixarmos de sofrer? Como deixamos de ser tristes? Tendo resignação, né? Entendendo que se nosso Pai, que é todo poder e bondade, nos ama incondicionalmente, jamais nos colocaria numa situação em que nós fôssemos castigados e sofrêssemos. E se nós sofremos, é por nossa consciência. A dor, a pena, ela é infligida por nós.
É a nossa consciência que nos penaliza. E aí no final ela fala o seguinte, que aquele que se dedica a enxugar a lágrima do próximo não tem tempo para chorar. Enquanto você se dedica à prática da caridade, ao bem ao próximo, quando você está nessa inércia, nesse pensamento, envolvido nesse sentimento, nesse direcionamento, você não tem tempo de olhar para as suas mazelas. E quando olha, logo se depara com uma mazela, uma dificuldade maior que a sua, e rapidamente você se cala. Se está sofrendo, procure ajudar e diminuir a dor do próximo. Isso vai acalmar o seu espírito, vai acalmar o seu coração. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Espero do fundo do meu coração que assistam o filme, porque, como eu disse, é um filme que emociona do início ao fim e tem muitos ensinamentos. Eu trouxe alguns, em apenas 5 minutos de vídeo eu trouxe apenas alguns. Tem muitos lá. E nesses 5 minutos ainda tem outros ensinamentos que nós poderíamos aqui abordar. Agora o filme como um todo ainda tem muitas outras reflexões. Recomendo a todos que assistam. Bom, quero agradecer a todos vocês que dispuseram aí do seu tempo para me ouvir. E quero, na próxima vez, na próxima oportunidade, falar de outros assuntos também com vocês, porque a nossa doutrina ela é muito rica. Ela tem muita coisa, muito ensinamento para nós. E fazer um convite a todos vocês que queiram participar, que queiram iniciar ali os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. A casa disponibiliza aos sábados, de forma online, por conta da pandemia. Nós temos lá um grupo e a gente está no começo, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho. Então eu aconselho e recomendo a todos vocês que puderem participar, participem. Para vocês que não puderem participar efetivamente no horário, a gente pode ver um outro horário. A gente faz a gravação também dessas videoaulas e depois disponibiliza para os alunos. Enfim, oportunidade é o que não falta. Tá? Eu espero que todos vocês estejam com esse pensamento de que o próximo está sofrendo muito e que o mundo, o planeta, está nos convidando a sermos melhores. Está nos dando a oportunidade de sermos verdadeiros cristãos. Porque o verdadeiro cristão não fica em casa somente. A mente e o corpo podem estar lá, mas ele está sempre em busca de ajudar o próximo. Então, muitas vezes, ele não precisa sair de casa para ajudar. Ele pode ajudar com uma palavra, uma prece. Gente, o poder de uma prece. Faça uma prece com amor e carinho e veja um resultado. É só observar. Nós não estamos aqui para sofrer e para sermos tristes. E nós contamos com todos os recursos. Isso é uma coisa muito importante que deve ficar registrado. Nós detemos todos os recursos necessários para executarmos todas as tarefas que viemos aqui para executar nessa encarnação. Todos os recursos. E quando aparecem novos recursos, é porque aparecem também novos trabalhos. Ou seja, se você está sentindo vazio, porque você está com muitas coisas nas mãos e não sabe o que fazer. Esses recursos precisam ser empregados. Lembra da parábola que fala sobre esse assunto? Que é a parábola dos talentos. Então, todos os recursos que nós recebemos, nós temos a oportunidade de multiplicá-los ou de escondê-los. E nós, meus irmãos, até quando vamos esconder os nossos talentos? Até quando vamos negar aos pedidos? Não é? Quando o Senhor da vinha vem nos aliciar, nós vamos ficar dando desculpas ou vamos nos permitir ser aliciados? Bom, espero que todos fiquem com Deus, estejam bem, em paz, que Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos encerrando esse nosso encontro de amor, esses momentos maravilhosos de reflexões e ensinamentos. Agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Maior, agradecendo a toda a espiritualidade amiga
que com tanto carinho cuidam de todos nós, que nos auxiliam nessa jornada, agradecendo cada palavra, cada ensinamento desta noite, e que através delas possamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança no poder do Mestre, nos sentindo seguros, protegidos pelo amor do Pai, que tudo pode, que tudo vê. Agradecidos que estamos, pedimos licença, Senhor, para encerrar esse encontro de amor, essa assembleia de luz, com a nossa eterna gratidão. E a Ti nós dizemos: obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados, pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz, pela minha voz que canta, quando tantas emudeceram, pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar a tantos que não têm para onde ir. É maravilhoso, Senhor, sorrir, amar, sonhar. Há tantos que choram, tantos que se odeiam, tantos que se envolvem em pesadelos, tantos que morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer. E assim, com muita gratidão, nós te rogamos, Senhor Jesus, que a vossa divina luz desça sobre todos nós, sobre todo o planeta Terra, e nos envolva no teu amor e nos proteja, Senhor. Que a luz e a paz esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja, e assim será sempre. Graças a Deus.